A repórter Regiane Moreira está ao vivo agora comigo para falar mais sobre esse caso. Regiane, bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Tudo começou, eu chamei a atenção disso aqui, Regiane, com um desrespeito a uma mulher que estava dirigindo o caminhão. Laíra, exatamente. Essa mulher está aqui do meu lado. O nome dela é difícil. Ela falou que pode chamar de Ellen. Ela é Dias, um nome diferente. E estou também com os outros 2 colegas do Laudemir, que é o Evandro e também o Tiago. Todos eles estavam trabalhando juntos no momento daquele crime terrível. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para você, Ellen, porque a gente falou, né? Todo mundo falou sobre a questão da ameaça à mulher. Você falou para ele que dava para ele passar e ele fez ameaça. Como é que foi exatamente o que aconteceu? O que aconteceu? Tinha um coletor me auxiliando, que é o Tiago, estava na lateral da porta, me manobrando, e um outro segurando o trânsito para ele entrar, porque o carro dele é um carro grande e os carros populares conseguiram passar. Eu estava tentando dar um espaço melhor para ele. E ele veio, parelou junto à minha porta, ficou direção com direção. Eu olhei para fora da porta, da janela, e falei, pode vir, dá para passar. Nesse exato momento ele olhou para mim, já com a arma em punho, posicionou ela para mim e falou, se você esbarrar no meu carro, eu vou dar um tiro na sua cara, você duvida? Aí o Tiago já viu a cena toda, que é o Tiago, ele entrou na frente da janela e falou, que isso, você vai matar a mulher trabalhando? Nós estamos todos trabalhando, você vai atirar? Aí o Tiago conseguiu meio que conversar com ele e ele começou a descer o carro. Aí ele teve a passagem toda para ele passar. Ele se irritou porque ele queria passar no momento que ele queria, naquele momento. Ele queria o espaço de todo jeito. E aí, Tiago, você tentou conversar com ele? Você percebeu que ele já estava assim, muito exaltado? Qual que era o clima assim, que estava no momento? A reação ela foi diferente, né? Porque o momento que eu vi que a impressão ali, a reação dele, eu vendo ele atirando no rosto dela pelo caminhão, eu gritei ali o modo de dizer para ele, que isso, né? Passa para passar, que dá tranquilo. Aí na hora que ele passou, ele falou alguma coisa pelo retrovisor, só falei, posso seguir sua vida aí. Pode seguir, tá tranquilo. Aí naquilo parece que, eu não sei se ele ficou alterado, ele brecou o carro, né? E saindo do carro ali, na hora que ele passou do caminhão sacando a arma, ele já virou ali com a arma ali. E naquela hora eu só vi o gesto dele, o tamanho que o homem era, que parecia um monstro. O bicho era gigante mesmo, e com a arma em punho, eu só vi na hora que ele abaixou, fez um gesto ali. E aí naquele momento que ele abaixou, eu só falei, você vai tirar a gente trabalhando? Né, você vai matar trabalhador, isso é sério? Aí meu colega estava do meu lado, eu já virei para ele e falei que infelizmente foi acertado. Falei com ele, falei, ô Papacapim, fica atento que esse homem está armado, ele vai atingir a gente, viu? Aí do nada, ele não queria nem me ouvir, ele só apontou a arma, fez a posição, saindo do carro, ele foi para a traseira do carro, fez a posição ainda de alvo para atirar e eu achei que ele estava até brincando, ele ia atirar para o alto para dar um medo na gente. Aí na hora que ele tirou, o instinto ali, como o ser humano tem, é correr, fugir. Na hora que o Papacapim gritou, aí eu vi realmente, né, que tinha até um carro atrás da gente, que o carro deu um ré também ali com medo. Foi uma coisa assustadora, então tenta descrever, sabe? Eu sei, então entendo que o problema já tinha sido resolvido, ele já tinha passado com o carro. Depois de passar com o carro, ele desceu do veículo e aí discutiu com vocês e... Não houve nem discussão, houve preferência, diferente discussão. Nós demos preferência, eu ajudei tanto a motorista a mandobrar como ele para passar. Mas ele ali, não sei o que tinha acontecido com ele, se era pessoal dele, vida pessoal, não sei. Mas ele voltou com a mesma atitude, sacando a arma, atirando. Então foi desnecessário, foi frio. Foi... Em momento nenhum, em momento algum, vou deixar bem claro isso aqui, eu não discuti com ele. Eu dei a preferência para ele, eu fui muito educada, que eu ainda coloquei o meu pescoço para fora, minha cabeça para fora, e falei com ele, pode vir, joga um pouquinho para cá. Foi a hora que ele posicionou o revólver, posição de elite, bem perto do olho dele, olhou dentro do meu olho e falou, se você esbarrar no meu carro, eu vou dar um tiro na sua cara. Você duvida? Aí foi onde o Tiago entrou. E qual que era a distância que ele estava de vocês? Olha, a distância, na hora do tiro,
foi mais ou menos a largura do caminhão, né? O comprimento do caminhão. Ele passou um pouquinho só da traseira do caminhão, desceu do carro. E eu vou ressaltar aqui que ele teve tempo de reação, ele teve tempo para desistir do ato. Porque no momento que ele desceu do carro com a arma em punho, ele tentou engatilhar a arma. Na hora que ele tentou, caiu o carregador da arma. Ele teve tempo de agachar, pegar o carregador, colocar, empunhar novamente, dar um golpe na arma. E nessa posição aqui ele apontou pra gente, entendeu? Estavam vocês três na hora, ou lá, ou com você? Lado, eu sou um que aparece na imagem, que eu tava com a caixa na mão, na frente do caminhão. Aí na hora eu vim correndo para me pegar o telefone, para me filmar. Na hora que eu vi ele fazendo todo esse movimento, eu corri para pegar o telefone. Na hora que eu comecei a correr, ele disparou. Aí eu consegui pegar o telefone, eu pedi ela o telefone, ela não conseguiu, desesperada, ela não estava conseguindo nem me dar o telefone. Eu fui, peguei o meu na bolsa e filmei um pedacinho do carro, que é onde nós temos um pouquinho da imagem do carro, que deu para a polícia correr atrás rapidamente, entendeu? Você estava do lado do Laudemir. Na hora que caiu o carregador, vocês não correram, ficaram sem reação? O Papa Capim, como o Laudemir, que a gente chama de Papa Capim aqui junto com nós, né? Eu chamava, que a gente deixa, né, mais uma vez o sentimento para a família. Na hora ele ficou sem reação, né? Ele estava até com lixo ali, que ele ia pegar o lixo da lixeira. Ele pegou o lixo, ele falou comigo, que eles me chamam de pastor também na rota. O pastor é à esquerda, eu falei, isso, sobe à esquerda que eu tô com você. Aí na hora que ele ia para frente, eu falei que eu ia ficar atento, porque realmente esse homem vai atirar na gente, tá? E a gente não pode duvidar de ninguém com arma na mão, ainda mais, né, de manhã cedo. Aí, infelizmente, aconteceu esse fato aí que é ruim a gente desejar pro próximo, sair de casa para fazer tal crueldade. Quer dizer, então, que ele estava com um saco de lixo na mão, foi baleado com um saco de lixo na mão? Ele pegou no cantinho, né? Ele subiu no passeio e pegou. Aí, nesse momento que eu falei com ele, Ademir, fica atento, ô Papacapim, fica atento, que ele vai atirar na gente. Tem um cara aí, mas o que mais me assustou ali foi a frieza e o tamanho do homem. O homem era forte, grande, robusto, sabe, bem de vida. Eu até achei que era um... pensei comigo, falei, esse cara é um policial, rapazão, olha o tamanho desse homem. Mas na hora que ele fez a posição atrás do carro de tiro, que ele atirou, aí na última coisa que deu fazer foi correr e ouvir ele gritando, acertou em mim. E eu sabia se eu acudia ele, se eu olhava se o cara estava vindo realmente para dar mais tiro, né? Que a tendência era correr e infelizmente acabou, né, acontecendo essa fatalidade. A imagem mostra na esquina ele com a mão, né, correndo com a mão no local do ferimento. Isso, eu tentei correr ainda, ele correu mais uns 6 passos ainda para subir. Aí na esquina ele subiu, no desespero ali, ele já começou mais ainda, me ajuda. Eu falei, tô indo aí, peraí. Aí foi na hora que eu voltei, o vídeo até mostra, na hora que eu voltei, eu gritei pro rapaz, né, o Evandro estava comigo, como a motorista, falei, filma ele, pega esse cara, deixa ele correr não. Aí eu, no desespero, só gritei para eles e voltei. Aí na hora que eu voltei, eu fui lá acudir ele, porque o desespero foi tanto, ver ele sangrando, né, ali agonizando, é triste. O último contato dele, então, foi com você? Isso, e eu falando com ele, fica comigo, irmão, fica comigo que essa mancha aí vai passar. Foi só uma manchinha, vai dar certo. Deixa eu te derrubar você não, tá bom? Aí ele tentando falar ali, não conseguia, a respiração dele, né, e eu tentando segurar a cabeça dele para tentar posicionar ele ali. E enfim, aí chegou, vinha a óbito, né, que é triste, sem motivo nenhum, fútil, de doer. Eu queria saber o seguinte, eu não sei quanto tempo você está na rota, já faz muito tempo, e em algum momento aconteceu algo parecido com você? Não, nunca. Até porque, devido à profissão dos meninos, a gente tem um respeito, um carinho muito grande da comunidade. Eu nunca passei por isso, nunca. Na hora, vocês chegaram a pensar que aquela arma pudesse ser, sei lá, de mentira? Ou não, tudo muito rápido, né? Muito rápido, não deu tempo de pensar nisso. Como não teve confusão, não teve conflito, então não deu tempo de pensar se era realista ou se era de uma arma falsa, não teve esse tempo, entendeu? Foi muito rápido. O Evandro, ele está tão abalado lá, que eu encontrei com ele, todos estão, obviamente, estão sem trabalhar, recebendo todo o apoio da empresa e tentando recuperar desse susto enorme. Mas eu encontrei com o Evandro no dia da despedida, né? Eu estive lá no velório e também no enterro. Ele não quis falar, essa é a primeira vez, inclusive, que ele está falando. Ele prestou depoimento, todos eles prestaram depoimento, falando das características do suspeito, do autor, no caso, né, do disparo, mas é a primeira vez que ele fala, porque todos aqui estão, assim, ainda em estado de choque, né, Laí? Regiane, você que está chegando agora no Balanço Geral, 1h24, seria importante você reforçar isso, que no depoimento, Regiane, todos reconheceram o suspeito Renê. Reforce isso com eles, porque, como diz o Evandro ou o Tiago, uns dois que falou agora aí, que o homem era um gigante, é muito forte,
Você não encontra um cara como o René em todo lugar, não é um tipo físico comum. Ele é alto e muito forte. Todos reconheceram, sem nenhuma dúvida. Tá, vou perguntar aqui. O Lair está perguntando o quê? Durante o depoimento, vocês falaram para a polícia sobre terem reconhecido o suspeito. Foi difícil reconhecer ou não? As características dele ajudaram? Foi muito fácil identificar? Muito fácil. Ele é um cara, assim, articulado, alto, né? Musculoso, ele é branco. E a característica dele, a presença dele é muito forte, porque o tipo dele não é um tipo assim que você vê a toda hora. Com aqueles braços daquele tamanho, então eu não tive dúvida nenhuma. Pelo tamanho dele, pelo porte, mesmo se ele não tivesse com a arma e fizesse a ameaça, a gente ficaria receoso no caso? Ficaria coado. Ficaria coado. Até porque na hora que eu vi ele pessoalmente, na minha mente veio o tamanho desse cara. Nossa, ele é um monstro ao tamanho. Né, que eu até, na minha mente, bem mais alto que você? Muito mais alto, bem forte mesmo. Eu falei, ele é normal, assim, pelo o fato dele de ser humano, assim, normal, sabe? Ele é gigante mesmo, bem estruturado. Eu falei, o porte desse homem. Aí na hora ali, né, apontando a arma, não tem como você nem ver porte mais. E né? a questão do carro também, que ele chegou a falar, o carro tem muitos parecidos e tal, mas você conseguiu pegar até um pouquinho da imagem. Nós também divulgamos desde ontem, em primeira mão, nós divulgamos o circuito que mostra o carro, dá para a polícia identificar, fazer ali a junção da placa, por isso chegaram até ele tão facilmente, mas o carro também vocês reconheceram? Com certeza. Um carro daquele modelo, daquele tipo, não é comum na região, né? Principalmente na nossa região ali, onde nós fazíamos o trabalho. Então, não teve dúvida alguma. Eu fiz um pedacinho da filmagem do carro dele, nosso motorista conseguiu gravar um pedacinho da placa, então a polícia juntou tudo aquilo ali e foi percorrendo o percurso e achou ele. O carro é um carro de luxo, então assim, não é qualquer lugar ali próximo, qualquer um ali que teria um veículo daquele, entendeu? Pois é, a primeira ameaça dele foi feita a L. Dias, a primeira. Vocês acreditam que se fosse um homem ao volante, ele também teria feito a mesma coisa? Tinha. Se fosse um homem ali, ele tinha matado, ele tinha dado tiro. Porque eu vi ele atirando nela. Eu que ali, né, gritei e falei, tal, ele... Parece que ele, na hora que ele tava com a arma pra ele voltou, eu até achei que ele ia atirar em mim depois daquilo ali. Pelo inconveniente, parece que eu atrapalhei ele, tipo, ameaçar ela, né, igual ele fez. Aí na hora que ele passou, que eu falei, vai embora, segue a caminhada, tá tranquilo, mas vai lá, fica assim, não, tá, pode ir. Aí depois que ele desceu, não sei se era invocado e fez o que fez. Você sentiu então que o tiro realmente é pra você? Quando ele estava dentro do carro ainda? Eu senti porque ele foi muito assim frio, o olhar dele, o posicionamento da arma dele era de execução. Só que o Thiago, graças a Deus, a gratidão a Deus, na minha opinião, quando o Thiago veio, que ele ficou paralelo à minha porta e à janela dele, parece que esfriou a situação. Parece que ele falou assim, vou deixar isso para lá e seguiu. Mas não foi o que aconteceu, né? Não foi. E nesse momento eu ainda coloquei a cabeça pro lado de fora, porque ele foi muito devagar. Eu pensei, para quem tá aqui, muito rápido, né? Eu pensei, para quem tá querendo passar rápido, ele deveria estar mais rápido também. Entendeu? Laís, você tem alguma pergunta para eles? Só para aproveitar a presença dos três, primeiro eu queria que você mandasse depois um abraço e os sentimentos de todos aqui para os três, tá? Não dá pra gente imaginar o sofrimento pelo qual eles passaram aí. Mas se depois, quando ele sai do carro, um homem daquele tamanho, ele está em posição também de elite para atirar, para a gente desjustificar qualquer tipo de versão de que ele não queria atirar. Não, pelo contrário, quando, na opinião deles, que vivenciaram isso, quando ele sai do carro, deixa o carregador cair, depois se posiciona novamente, ele vai para atirar e para acertar. O Laí está perguntando o seguinte, não dá para falar que ele saiu, que ele atirou meio sem querer atirar, não, porque vocês explicaram aqui que ele fez toda uma cena, digamos assim, né? Foi com intenção de matar mesmo, foi frio. O que ele fez, a posição? A posição de alvo, ele saiu, veio até atrás do carro dele, no porta-mala dele, e fez assim, apontou, eu achei que não ia atirar, ou então ele ia fazer um gesto para atirar pro alto, mas na hora que eu vi que ele apontou, a minha reação foi só falar com o meu companheiro, que infelizmente foi atingido, e na hora que saiu o disparo, eu baixei, coloquei a mão na cabeça, meti a mão no peito, e ele gritou, acertou em mim, eu já corri para ele não dar mais tiro, com medo de dar mais tiro, corri, atravessei a rua correndo atrás do carro, e ali foi uma confusão tremenda. E aí, ele saiu logo que atirou e foi para academia depois, vocês ficaram sabendo que ele foi preso na academia.
Que sentimento bate em vocês? Perderam um colega de trabalho, uma pessoa que a gente já mostrou aqui, Laudemir, uma pessoa muito querida por todos os colegas, muito querida pela família que o acolheu, né, da esposa dele. Vocês ainda têm essa questão de voltar ao trabalho, o mesmo trabalho. Vão voltar a trabalhar com medo? Como é que fica essa sensação? Como vocês esperam voltar ao trabalho? Olha, eu espero que a minha cabeça fique melhor, né? Porque a todo momento eu fico recordando aquele homem grande, daquele jeito, isso que só a postura dele já é apavorante. E é uma sensação revoltante. E quando ele atirou no Lau, que eu chamava ele de Lau, eu pensei assim, como que o cara faz isso? Parece que nós somos descartáveis, assim. Parece que matou ali e pronto. Foi uma coisa normal do jeito que ele fez. Como se tirar a vida de uma pessoa fosse uma coisa normal. Eu mato agora, amanhã ele está aqui. E não é assim. Está tomando remédio para dormir, está conseguindo dormir. A vida está do avesso, né? Está do avesso. Eu não estou dormindo direito nem comendo. É um choque, né? O choque faz isso. E vocês dois, como estão lidando com essa perda, com esse susto, esse trauma muito grande? Nossa, é um trauma que mexeu com a mente da gente, né? Porque querendo ou não, ali é a nossa segunda família, entendeu? A gente passa mais tempo no trabalho com os colegas de trabalho do que em casa. Então, aquele dia a dia ali, o nosso percurso, o nosso trabalho, a gente procura sempre estar mais alegre, animado. Aí vem uma situação dessa, banalmente, nós perdemos um amigo, um familiar, né? Bem dizendo, é triste. Uma pessoa muito querida, né, Thiago? Eu até conversei com a minha esposa ontem, né? Que ontem foi dia 13, ontem foi a data do nosso casamento. Né, e dia 13, nosso casamento, e dia 31 é o aniversário da minha princesa de 2 anos. Aí, né, essa fatalidade toda aí, você passa por isso, mas você fica pensando... Qual que é a família do que está lá? Agora, o que a pessoa agora que fez isso, ela vai pagar por isso, ela tem que pagar por isso. E agora vamos ver os órgãos aí, né, superiores, né, se tem alguma coisa para fazer para ajudar essa família, que realmente a família perdeu algo que não vai voltar. O fato de esse suspeito, né, ainda tratado como suspeito, Renê, estar preso, traz para vocês uma certa tranquilidade, que ele acabou sendo preso, até a polícia agiu muito rápido, muito em função também do que vocês passaram, das imagens. Isso traz uma certa tranquilidade de saber que ele continua preso, que a prisão em flagrante foi convertida para preventiva? Olha, por enquanto sim, mas eu fico imaginando ele solto. E eu quero pedir aqui, por favor, às autoridades, agradecer, né? A delegacia, os policiais civis, os militares que agiram muito rápido, deu tranquilidade, mas eu ainda penso que ele pode ainda sair. Eu gostaria que, igual meu amigo Tiago que falou, que as autoridades aí, o governo, toda a polícia, tudo envolvido aí dos órgãos públicos, ajudasse ele a ficar preso. Porque o que ele fez não tem justificativa. Eu comentei até no boletim de ocorrência que se tivesse tido uma luta corporal, a gente tivesse partido para cima dele, que nós éramos a maioria, ele poderia ter uma reação assim. Era aceitável. Entendeu? Primeiro ele mira na minha cara do nada. Então é revoltante. É revoltante mesmo. Revoltante. Entendeu? Eu assim, toda vez eu fico lembrando dele, um saco de lixo, correndo pro meu lado, porque na rua, tudo que acontece, eles vêm até a mim. Quando eles furam com a agulha, quando eles machucam. Eu fiquei apavorada, fiquei assim, eu vou fazer o quê? Eu corri da rua para lá e para cá, mas não dependia de mim. E a sensação de achar que eu que ia levar o tiro, e ele levou. E o que chama atenção também é que vocês, essa profissão que é tão importante e que todos nós temos um carinho enorme. Eu imagino que nas ruas vocês recebam muito carinho. Pelo menos eu falei até ao vivo também outro dia, sempre que eu vejo um carro de coleta, eu abro o vidro, eu buzino, eu falo para os meus meninos da importância do trabalho de vocês, que sempre trabalham com um sorriso no rosto. E vocês geralmente encontram pessoas que são alegres. Mesmo numa situação como essa, são pessoas que não vão tratar vocês como aconteceu dessa forma. Sim, verdade. Graças a Deus vem mudando, né, ao longo dos tempos. A nossa profissão está começando a ser mais bem acolhida pela sociedade, entendeu? Graças a Deus tem muita gente que gosta da gente, mas que infelizmente no meio daqueles muitos ainda sobra, né, um pouquinho, uma raspinha que quer fazer maldade e acaba não tendo tolerância com nós na rua,
querendo ou não, o nosso trabalho, a gente entende que atrapalha um pouco o trânsito, às vezes um pedestre, mas a gente está ali para eles próprios, entendeu? Nós estamos ali para fazer a limpeza. Imagina nós um dia sem coletar, imagina nós 2 semanas sem coletar o lixo, como que não seria, né? Então, assim, eu peço à população, tenha mais respeito com o trabalho da gente, porque às vezes a gente está ali agarrando um pouquinho, o caminhão está agarrando, mas não é que o caminhão está agarrando, pensa assim, o caminhão está limpando a minha porta, né? Porque o nosso trabalho é digno, assim como de qualquer outra pessoa, né? E essa situação que aconteceu é tão corriqueira, vocês estão acostumados com isso, né? O carro não está passando, isso é normal para vocês, né? A gente, quando tem alguma coisa com urgência, a pessoa que está ali, vindo de uma mão única, ao contrário, com pressa de passar, que tem alguém passando mal, alguém que vai para o médico, aí ele chega perto da gente e grita, deixa ele passar, tal. A gente dá essas preferências. E assim como nós demos para esse indivíduo que fez essa fatalidade aí. Mas aí, o que a gente traz aí, né, e faz um apelo para os demais aí, pessoal, o trânsito que é violento, mas paciência, né, mas sai de casa, gente, pede a Deus sabedoria, que tem gente que se resmunga que a sua vida tá ruim, mas tem gente que tem uma vida pior ainda que a sua e não resmunga tanto igual a pessoa resmunga, né? A gente está lutando para tentar levar o pão de cada dia para casa, tentar construir os nossos sonhos, ver nossos filhos bem, aí vem alguém de um patamar grande que, né, qualquer um de nós aqui, pelo potencial, o salário, o dinheiro que ganhava, a gente queria estar nesse conforto e joga tudo pro alto por causa de uma vida trabalhando. A gente pede isso aí, né, que olha pra gente com respeito, com atenção e Deus abençoa mesmo. Eu queria terminar essa nossa entrada aqui, vocês falando rapidamente o que o Laudemir deixou de lição para vocês. Uma frase. A sinceridade dele, igual eu brinquei com ele, ele falou comigo, ô pastor, obrigado pelas orações, porque eu ganhei a causa da minha filha. A minha filha vai ficar comigo e eu brinquei com ele, falei assim, então você vai continuar dando glória. Eu falei, em nome de Jesus, até Jesus voltar. Aí ali nós conversamos e continuamos a rota e fomos trabalhar. E a filha dele estava na casa dele ontem. Qual a lição deixou para você? Olha, ele deixou uma lição muito grande, né, a importância. Porque quando eu cheguei em casa, eu vi meus filhos ali, uma netinha que eu tenho também, graças a Deus. Eu só desabei, porque poderia ser eu no lugar dele, entendeu? Ele deixou que a gente tem que amar mais o próximo, sabe? E agradecer cada dia a nossa chegada dentro do nosso lar. E para você, qual a mensagem mais importante? Simplicidade, ele era uma pessoa muito boa, humilde, e a sensação também que eu consegui voltar para minha casa, com a minha família, né, com meus filhos, com meu marido. Então foi uma sensação assim que eu tenho uma nova oportunidade, eu tive, né, e tenho ainda. Muito obrigada, viu, gente? Eu sei que é difícil falar sobre esse momento, Lair, e ela justamente terminou falando, todos eles, né, do que comentamos ontem. Amar e falar que ama e mostrar que ama com beijo, com abraço, com palavras, enquanto ainda é possível, né?